Quero aqui cumprimentar todos os ouvintes, irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos estar aqui desfrutando de uma vida diária com Deus. E a palavra do Senhor para mim e a tua meditação está aqui em Salmo 34, que nos diz assim: Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e o seu rosto não ficaram confundido. Clamou esse pobre, e o Senhor os ouviu, e o salvou de todas suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aquele que o teme. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor de nada tem falta. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre todos os justos, e teus ouvidos atentos ao teu clamor. Aqui, a palavra do Senhor vem nos ensinar, que o salmista Davi vem falar sobre o louvor, a importância do louvor. Aqui, ele louva ao Senhor em todo o tempo, continuamente, ou seja, no momentos difíceis, de provações, e no momento de alegria e de vitória. Aqui ele nos ensina, o salmista, que nós devemos estar com louvor continuamente em nossos lábios, em todo o tempo, louvando e adorando o santo nome do Senhor Jesus. Aqui fala, que a minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. Nós temos que estar em todos os momentos alegre, feliz, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Aqui a palavra vem falar, que ele buscou ao Senhor e o Senhor o respondeu. Independente das circunstâncias, momentos que você passa, alegra-te. Alegra-te porque enquanto você clama, enquanto você busca a presença do Senhor, enquanto você ora, o Senhor está trabalhando, porque o Senhor conhece cada um de nós, conhece a nossa estrutura e sabe. Ele está no controle de tudo. O Senhor controla os céus e a terra. A nossa vida está na mão do Senhor Jesus. Nós devemos nos alegrar, porque nós temos um Deus grandioso, poderoso, aquele que faz a obra completa em cada vida, aquele que está trabalhando em prol de cada um. Aqui ele vem nos ensinar que nós temos que ser alegres, estar com esse louvor continuamente em nossos lábios, adorando o nome do Senhor Jesus. E aqui ele enfatiza que o Senhor, ele respondeu a sua oração e livrou de todos os teus temores, ou seja, são todos. O Senhor nos dá livramento, o Senhor nos guarda em todos os momentos. Aqui fala, ele clamou esse pobre, o Senhor o ouviu, salvou de todas as suas angústias. O temor, a angústia. Se você apresenta ao Senhor Jesus, tenha certeza, quando você dobra o seu joelho, quando você clama ao Senhor Jesus, independente do momento, o Senhor está agindo, o Senhor está te livrando, o Senhor livra os seus, ele ouve o seu clamor.
E olha que o Senhor, como o Senhor responde, e o Senhor fala assim, ó: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temes, o livra. Aqui, né, no versículo 7, o Senhor afirma que o anjo, ele envia anjo para nos guardar, para nos livrar. E aqui, que coisa maravilhosa e linda que o Senhor faz para nós. Ele envia anjo para nos guardar, para nos livrar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem, nos livra. Então você sabe que quando você clama, quando você louva ao Senhor Jesus, o anjo está ao teu lado, está ali te protegendo, te guardando, te livrando. Aqui o Senhor ainda fala: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. Ou seja, você é mais que feliz por confiar no Senhor Jesus, por deixar o Senhor agir na tua vida, na vida dos teus. Aqui fala provai, ou seja, esteja perto do Senhor Jesus, e você vai ver o que o Senhor faz, porque Ele livra e guarda. Muitas das vezes nós não vemos, mas o Senhor em todos os momentos está livrando e guardando cada um de nós. Aqui fala a importância do temor. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma que nele temem. Ou seja, aqui fala, o Senhor fala sobre o temor, a importância do temor, ou seja, a dependência de Deus, a dependência do Senhor agir em nossas vidas, porque em todos os dias o Senhor tem nos sustentado. E aqui fala: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor, de nada tem falta. Ou seja, busca da presença do Senhor. Muitas das vezes você tenta aí, né, saciar essa matéria nossa, né, querendo isso, aquilo, e essa matéria é insaciável. Quanto mais você tem, mais você quer. Mas aquele que busca da presença do Senhor em oração, louvando, adorando o nome do Senhor Jesus, de nada tem falta. Essa carne pede muito, mas se você estiver em oração, em comunhão com o Senhor, você vai se tornar uma pessoa grata ao Senhor Jesus, seja ali pelo alimento, seja pela vestimenta. Se você estiver na presença do Senhor em oração, você vai ser mais que grato ao Senhor por tudo que você tem, porque o Senhor, né, aqui fala, né, não tem falta alguma, ou seja, você vai ser agradecido por mínimo que você estiver. O Senhor, né, te manda dizer que Ele cuida dos mínimos detalhes, porque se você for olhar, se eu for olhar para mim mesmo, cada dia a gente quer algo, cada dia a gente é insaciável, mas a gente tem que saciar as nossas vontades, os nossos desejos na presença do Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em batalha, porque essa carne é insaciável, mas que nós possamos ouvir a voz do Senhor Jesus e saber que o Senhor, Ele ouve a nossa oração, a nossa petição. Aqui o Senhor ainda fala mais: vinde, meninos, ouve-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Nós temos que pedir o temor do Senhor em todos os momentos. A palavra do Senhor aqui em Provérbios nos fala: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ou seja, se nós tememos, é a dependência de Deus em nossas vidas, para que nós possamos tomar as decisões e fazer aquilo que apraz a vontade do Senhor Jesus para a nossa vida. Isso é livramento, sentir temor. Quantos hoje não sente mais esse temor? Não sente o desejo de buscar a face do Senhor Jesus, porque o Senhor responde, e muitas vezes a resposta do Senhor não tem te agradado, mas saiba de uma coisa nesse dia: o Senhor manda te dizer que o temor é o princípio da sabedoria, que você possa buscar da presença do Senhor Jesus, sentir esse temor, porque quando você tem temor, você está ali na dependência do Senhor Jesus. Porque quando você tem um temor na sua vida, você fica ali, você não consegue tomar as suas decisões. Ou seja, se esse temor entrar em seu coração, você vai vigiar em todas as áreas da tua vida, não querendo fazer aquilo que não agrada ao Senhor Jesus. E aqui o Senhor ainda fala, né? Eu vos ensinarei o temor do Senhor.
Ainda diz mais: quem é o homem que deseja a vida em largos dias para ver o bem? Ou seja, se você deseja ter dias abençoados, dia próspero, dia ver o bem na sua vida, você busca da presença do Senhor Jesus. E aqui ensina mais: guarda sua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Quando nós buscamos da presença do Senhor e sentimos esse temor, a gente vigia naquilo que nós estamos vendo, nós vigiamos nossos lábios para não falar enganosamente, para não falar aquilo que não convém, Nós temos que vigiar a nossa boca, porque muitas vezes nós falamos coisas que ferem nossos irmãos, que ferem nosso próximo, aquele que está ouvindo. Muitas das vezes, falamos coisas que não agradam o nosso próximo. E aqui o Senhor vem falar dessa importância, Guarda sua língua, ou seja, fica quieto. Muitas das vezes é melhor você ficar quieto do que se falar e ofender o seu irmão. Aqui a palavra do Senhor nos diz, de falar enganosamente, para você não ser enganado com os seus lábios e falar coisas que não agradam ao Senhor Jesus. E aqui o Senhor nos diz, aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Aquele que não fala, enganosamente, não fala mentiras, ele vai ter paz. Porque, quando a gente estamos quietos, não há motivo para nós não ter paz. E quando nós buscamos o temor, da bondade, da misericórdia do Senhor Jesus, dos ensinamentos do Senhor, o Senhor nos ensina a temer naquilo que nós falamos. E aqui ainda fala mais no versículo 15, que nos fala assim: os olhos do Senhor estão sobre todos, e os teus ouvidos atentam ao seu clamor. Então o Senhor, ele vê. A palavra do Senhor em Isaías nos fala, que ele se inclina para ouvir o seu clamor, que os olhos do Senhor estão sobre todos e suas mãos não estão encolhidas para que não possa socorrer a cada um. Então, os ouvidos do Senhor estão atentos em todos os lugares e o Senhor vê todas as coisas, toda a situação. Então, eu deixo para a tua e a minha meditação, porque aqui eu já pude sentir a presença do Senhor Jesus falando conosco. Se essa palavra chegou até você, dá ouvido, é o ensinamento da palavra do Senhor Jesus, através da palavra em Salmos, Davi falando sobre a importância de louvarmos em todos os momentos, e o louvor está continuamente em nossos lábios, e buscar ao Senhor, porque Ele responde, e buscar do Senhor, o temor do Senhor, e refrear nossa língua, para nós ver o bem e a paz sobre nossa vida, porque o Senhor, Ele olha para cada um de nós. E o Senhor, quero focar aqui, o anjo do Senhor acampa-se ao redor de que os temes o livre. Busca desse temor, da presença do Senhor, busca temer, porque o Senhor, Ele nos ensina em todos os momentos da nossa vida. Que essa palavra possa, falar fortemente em teu coração, que o querido, amado Espírito Santo venha te revelar mais e mais da palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.